presença de quórum legal, declaramos aberta a 137ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, os munícipes que nos dão a honra da sua visita, Subtenente Vicente do Corpo de Bombeiro, Mário, Marquinhos, nosso ex-vereador Marco Aurélio Dias, que nesse momento que está sendo substituído nesta sessão pelo titular Wilson Norberto Alves, senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM, e queremos dedicar esta sessão ao nosso vereador pastor Nacete Tomás de Souza, que se encontra hospitalizado com um início de infarto, mas, graças ao bom Deus, já está se recuperando bem. E solicitamos ao nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para a leitura da Bíblia. Senhor, é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quanto aos malvados, meus adversários e meus inimigos, investirão contra mim, para comer as minhas carnes, toperarão e cairão. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a força do Senhor e aprender o seu templo. Porque o dia da adversidade, que esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu se esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecei sacrifício de júbilo e no ternáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai ao meu rosto, o meu coração de ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixais, nem me desamparares. Ó Deus de minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensinai-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam e me espiando. Não me entregues à vontade de meus adversários, pois se levantarão falsos testemunhos contra mim, eu que respiro a crueldade. Parceria sem dúvida, se não cresce, e seria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, a Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, o Senhor, meu Deus. Nós agradecemos a participação do vereador Wilson Norberto Alves e, na sequência, solicitamos pelo primeiro secretário que seja lida a ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 136, do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 17 de novembro de 2010. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente convocou o vereador José Braz da Silveira à leitura da Bíblia. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Indicação número 329/2010, da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal auxílio financeiro à festa Natal da PAI.
Indicação número 330/2010 do vereador Lédio Gerhardt, solicitando ao Executivo Municipal providência referente ao ônibus escolar. No expediente, usar a palavra os seguintes vereadores: João Domingos Zimmermann, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Na ordem do dia foram deliberados os seguintes documentos: projeto-lei número 75/2010 do Executivo, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 252 da Lei Municipal número 356/83 do Código de Obras e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto-lei número 79/2010 do Executivo, que autoriza-o a conceder a contribuição financeira à Liga de Futebol da Câmara da Comarca de Biguaçu, LICOB, e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Requerimento número 41/2010, de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando informação sobre a situação da SEI Planeta Azul. Discutido e aprovado por unanimidade. Não havendo mais documentos a ser liberados, passamos ao horário das explicações pessoais. Usaram a palavra os seguintes vereadores: Manel Ayrton Pereira, Lédio Gerhardt, Nassé Tomás de Souza, Salete Orlandina Cardoso e o senhor presidente vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para as explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto-lei número 70 e 71/2010 do Legislativo em primeira votação. Projetos-lei número 56, 61, 63, 69, 73, 74/2010 do Executivo em primeira votação. Projeto-lei complementar números 06 e 07/2010 do Executivo em primeira votação. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de novembro de 2010, às 19 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Marco Aurélio Dias, primeiro secretário da via presente ata, que após de discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, convidamos o vereador André Clementino da Silva para que ocupe a segunda secretaria, compondo a mesa. Na ausência do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Convocamos, então, o vereador Wilson Norberto Alves, primeiro secretário da Casa, para a leitura do expediente do dia. Dia Mundial e Municipal do Combate à Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil. O prefeito em exercício, Ramon Volinger, e os secretários municipais da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Douglas Borba, Educação, Maria de Favre, e Saúde, Leandro Adriano de Barros, têm a honra de convidar Vossa Excelência para a cerimônia de abertura de comemorações alusivas ao Dia Mundial e Municipal do Combate e Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil, dia 23 de novembro de 2010, terça-feira, horários 10 horas, Praça Nereu Ramos, Centro Biguaçu. Governo de Biguaçu, Secretaria de Orçamento Participativo, Biguaçu, dia 22 de novembro de 2010, ofício número 113/2010. Câmara de Vereadores do município de Biguaçu, vereador município de Biguaçu. E o senhor André Clementino da Silva. Assunto, resposta à indicação número 324/2010. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio dessa informá-lo que a solicitação contida na indicação número 324/2010 da ampliação da rede de iluminação pública com instalação de postes luminários no trecho da rodovia BR-101, via marginal, entra a empresa Sequipel até o posto Ernestão. Temos a informar que essa secretaria solicitou à Celesc um projeto para atender esta ampliação de rede e que, assim que obtermos um retorno da Celesc, devemos concretizar esta obra, pois entendemos que realmente é um local de grande movimentação de veículos e principalmente de pedestres que utilizaram o trecho diariamente. Sala, sem mais para o momento, subscreve muito atenciosamente. Ednei Miller Coelho, secretário do Orçamento Participativo.
Secretaria do Orçamento Participativo, Biguaçu, dia 22 de novembro de 2010, ofício número 112/2010. Câmara de Vereadores do município de Biguaçu, firma o senhor André Clementino da Silva. Resposta à indicação número 327/2010. Cumprimentando o acordeamento, vindo por meio dessa informá-lo de que a solicitação contida na indicação 327/2010 de manutenção da iluminação pública da Praça de Lazer Adelino Guettner. Devemos informar a essa Secretaria já está ciente dos problemas de iluminação da referida Praça de Lazer e que em poucos dias o problema será totalmente solucionado. Tendo em vista também que essa praça está passando por reforma e melhorias, bem como todas as praças de lazer de nosso município. Sem mais, subscrevemos muito atenciosamente. Ednei Miller, secretário municipal do Orçamento Participativo. Ofício número 695/2010 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu. E o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Senhor presidente, considerando o número significativo de indicações com concessão do auxílio funeral com valor acima de R$300, considerando o exposto da resolução número 02/2010 do Conselho Municipal de Assistência Social, em anexo, fixando o auxílio funeral em R$300, considerando que o decreto municipal 143/2010 homologa o auxílio funeral nesse valor, solicita essa egreja Casa Legislativa que as indicações do referido auxílio não mais contenham o valor acima mencionado, eis que é necessário cumprir exatamente o disposto nas referidas normas. Ramon Voliga, prefeito municipal em exercício. Indicação número 331/2010, substituição de ponto de ônibus. Autor, Lério Guerratti. Senhor prefeito, Lério Guerratti, vereador infirmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência que requeira medidas no setor competente para que seja feita a substituição de ponto de ônibus da rua 3 de Maio, após a padaria Melo, na subida do bairro Jardim Anápolis. Sala de sessões, dia 22 de novembro de 2010, Lério Guerratti, vereador. Indicação número 332/2010. Padronização de calçadas. Autor, Lério Guerratti. Senhor prefeito, Lério Guerratti, vereador infirmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência que requeira medidas no setor competente para que aproveite o recapeamento que será feito na rua 3 de Maio e já padronizar as calçadas para deficientes. Sala de sessões, dia 22 de novembro de 2010, Lédio Guerratti, vereador. Projeto executivo, projeto lei número 81/2010, cria as áreas do sistema de estacionamento rotativo controlado e das outras providências. Agradecemos a participação do vereador Wilson. E esta presidência quer deixar aqui os agradecimentos pela participação do vereador Marco Aurélio Dias, durante a ausência do vereador Wilson Norberto Alves, licenciado, bem como do vereador João Domingos Zimmermann, pelo licenciamento do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Convidar inicialmente o vereador Marco Aurélio Dias para que possa fazer, se quiser, os agradecimentos a essa convivência. Boa noite a todos. Quero agradecer os internautas, Rádio Biguaçu FM, munícipes aqui presentes. Quero agradecer os 30 dias que tive essa oportunidade de assumir nessa casa. Okay? Quero dizer que foi uma experiência para mim muito boa. Não foi fácil substituir o Wilson, que é uma pessoa muito competente. E quero agradecer também ao nosso amigo pastor Nassete, que não se encontra presente, uma pessoa que me deu muito apoio. Presidente da Câmara, Luiz Felbach, uma pessoa fora de sério. Sempre que precisar da minha pessoa, estou à sua disposição. Você é uma pessoa que deixa a gente segura e, sem dúvida, sem medo do que falar.
Quero agradecer e dar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos, desejamos todo o sucesso do mundo ao ex-vereador, agora suplente, Marco Aurélio Dias. E convidamos o vereador João Domingos Zimmermann para que se utilize do plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Iguaçu, dos internautas. Quero também, que se manifestou o Marquinho, também agradecer aí os 30 dias, a qual tirei em nome do nosso vereador Vilmar Tuta de Souza. Claro que o Tuta é uma figura, né, de vários mandatos, prefeito e tal, mas ninguém é substituível e a gente fez aqui o que pôde. Dizer que esta casa, que eu estou à disposição desta casa, na hora que essa casa precisar, não só como para vir assumir como vereador, mas também para deliberar em outros processos, que eu posso, com a minha, né, meu conhecimento, também ajudar essa casa. Que aqui, com o convívio com os vereadores, sempre é uma coisa que, né, passei por essa casa durante 8 anos, mas é isso aí. Infelizmente, o Tuta necessita de mais alguns tempos, né, mas ele está vendo os caminhos, de que maneira vai ser feito, de que maneira dentro da legalidade vai ser feito, porque realmente está bem complicado o caso dele, né? Não só a situação da mãe dele, mas também a situação dele em si que está sendo, né? Está afetando, entendeu? Mas está na mão de Deus e também como está aí a saúde do nosso pastor Nacerto também. Agradecer e obrigado ao nosso presidente, né? Que a gente, como segundo secretário, desempenhou um papel que cabe a esta casa e cabe nós, quando substituir a um vereador desta casa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, vereador Nino, e dizer-lhe que no início nós tínhamos algum receio, porque os comentários de que o senhor era uma pessoa meia braba, e quero lhe dizer que eu conheci uma pessoa doce, uma pessoa tratável, e que o senhor, sem dúvida, fará falta a esta casa. Passaremos agora ao horário das manifestações pessoais. Convidamos o vereador André Clementino da Silva para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos internautas, ouvintes da Rádio Iguaçu FM, munícipes, os vereadores Marquinhos, vereador Nino, foi um prazer trabalhar com vocês, a minha esposa que está aqui presente, a Aline. Então, uma boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar a dona Divalma Simas da Silva, a minha querida mamãe, que está de aniversário hoje, completando 76 anos de idade, lá da nossa comunidade de Tijuquinhas. Então, um parabéns especial, desejar bastante saúde, paz, felicidade, tudo de bom para ela. Muitos anos de vida aqui ao nosso lado. Também deixar as orações especiais ao nosso vereador pastor Nacerto, e que ele volte em breve para trabalhar junto ao nosso lado. Senhor presidente, eu volto a falar nessa casa dos Correios. O que está acontecendo com os Correios? As entregas estão sendo demoradas novamente. Foi feita reunião nessa casa que eu solicitei com os vereadores junto ao Correio. O que aconteceu é que falaram que em junho, se não me falha a memória, junho ou julho, seria feito um concurso público e até o momento nada. Não foi ampliado o serviço de Correio para as comunidades que não tem, da zona urbana e zona rural, e nem a melhoria aonde está atrasando as correspondências. Então, a gente está cobrando mais uma vez aqui dos Correios de Biguaçu melhorias. Também, senhor presidente, não posso deixar de falar dos ônibus escolar. Mais uma vez eu venho nessa tribuna cobrar da secretária de Educação, ali no quilômetro 192 no Prado, ficam 17 crianças sem o transporte escolar. Elas não são atendidas. Logo após o bairro da Almolim, não são atendidas. A própria Polícia Rodoviária Federal pediu os pais não deixarem essas crianças caminharem no acostamento, até porque a autopista Litoral Sul está fazendo uma obra ali. Então, para tomar cuidado, porque está perigoso. Então, acho que a Prefeitura tem que tomar providência, Secretaria de Educação, contratar uma van para buscar, um ônibus, de repente já passa ônibus por ali, mexer na agenda,
tem que ter uma solução para aquelas crianças. São 17 crianças que não estão sendo atendidas. Um dos pais dessa criança veio me procurar, o Valmor, e realmente nós temos que dar uma atenção. Então fica aqui o pedido e o aviso para a Secretaria Municipal de Educação. Também já vim fazer uns pedidos aqui para a educação de ônibus superlotado. Daqui a pouco foi lá na frente e estourou. Então a gente está vindo aqui pedir, cobrar, alertar. E fica aqui o pedido de resposta para a Secretaria Municipal de Educação. Quero também, senhor presidente, falar da água de Sorocaba novamente. Quero saber quando é que recomeça aquelas obras, já que teve no início as obras foram iniciadas no mandato do PMDB, da antiga administração, e até o momento não foi recomeçadas as obras, tinha até alguns canos lá que foram meio que extraviados. Tem que ver o que está acontecendo. Precisamos das águas de Sorocaba de dentro, Sorocaba de fora, que a comunidade está aguardando. A Casan tem que tomar uma providência. Ela pegou a água de Biguaçu para administrar, então não pode pegar só a parte boa, aquela que já está pronta, para só cobrar. E sim aquelas que também a comunidade que não tem, elas têm que ser atendidas. Para concluir, senhor presidente, eu continuo falando um pouquinho da Casan e do abastecimento de água da região 4, que é Tijuquinhas, Cachoeira, Areias de Cima e loteamento Carolina. Essa região está ficando diariamente, semanalmente, sem água. O que está acontecendo? Que depois que a Casan assumiu, as coisas mudaram. Era conduzidos os trabalhos por funcionários da prefeitura, pessoas humildes, simples, acompanhado pela vigilância sanitária, com água com tratamento, sem cobrança, e não faltava. E quando faltava era mínimo. E hoje que a prefeitura não assumiu, a prefeitura passou para a Casan, enquanto era a prefeitura a coisa acontecia. Na época do PMDB, vereador Visso, e na época do governo atual. Enquanto foi a prefeitura, a coisa aconteceu. E agora que está com a Casan, a coisa está desandando. E aí o que mais me espanta é a reportagem do presidente da Associação de Moradores de Cachoeira, o senhor Mauri, ele que já foi vereador aqui do município. Quero até ler um trecho da matéria que ele botou no jornal hoje. Prefeitura. Quando a prefeitura administrou a nossa água, foi muito bom. Não faltava água. E quando faltava, era por poucas horas. Não havia cobrança de taxa. Mas passou o tempo e o prefeito Tuta, devido à despesa, anunciou que a prefeitura não tinha mais condições de assumir esse encargo e que a Casan iria assumir contra Mauri. Tudo bem, o problema da Casan nunca nos comunicou. Tudo bem, o problema é que a Casan nunca nos comunicou que assumiria água. Somos 5 associações de moradores e ninguém foi comunicado. Em 2009, a Câmara de Vereadores de Biguaçu votou a favor de um projeto de lei passando toda a água do município para a Casan. Só que nós não fomos consultados, simplesmente foi de goela abaixo. Eu quero dizer para o senhor Mauri, presidente da Associação de Cachoeiras, primeiro, que ele não vem acompanhando as sessões da Câmara. Porque realmente foi aprovado na casa, eu votei contra, que fique bem claro, ele vem falar da Câmara. O projeto da Casan veio do Executivo Municipal, não foi os vereadores que pediram para fazer esse convênio, que fique bem claro isso, veio do Executivo, no qual esse Executivo, que ele não citou aqui, é do partido dele, e além disso, ele também tem um carro comissionado à disposição dele em Cachoeiras, que é o filho dele, que fica à disposição dentro de uma casa que foi alugada, que é a famosa tal Casa do Povo, que eu queria perguntar ao senhor Mauri, que é presidente da associação, o filho dele que trabalha, e quem coordena esse trabalho, que é o senhor Pedro Cardoso, o que eles fizeram até hoje na Casa do Povo? Quanto é que eles gastam de telefone para fazer politicagem? Quanto é que ele gasta da folha de pagamento lá do filho dele, lá do Mauri? Quanto é que é pago para ele todos os meses, salário em dia, que é carro comissionado da prefeitura? E o que aquela Casa do Povo traz de retorno, senhor presidente, para a comunidade de Cachoeiras? E primeiramente que nunca o Tuta disse que ia passar água para a Casan. Até porque o prefeito Tuta, é bem claro que ele nunca concordou em passar água para a Casan no município, e sim municipalizar a água. Então ele está falando coisas aqui, senhor presidente, que não é verdade. O Tuta não queria passar água para a Casan, a Câmara não aprovou nada de goela abaixo aqui e mandou para eles. Eu votei contra esse projeto da Casan, que eu não concordo com algumas coisas que a Casan vem fazer no município, que tem que melhorar.
E assim, ó, ele tem telhado de vidro também. Ele tem que olhar que o filho dele está lá encostado e não soma nada para a comunidade de Cachoeira. Eu quero saber quanto é que dá de aluguel por mês, da folha de pagamento, e o telefone e a despesa de luz. E o que eles vêm fazendo de politicagem lá dentro. Que politicagem vão apresentar uma lista boa. Agora de serviço para a comunidade, nada, sério. Muito obrigado, boa noite. Agradecemos a participação do vereador André. Convidamos o vereador Manuel José de Andrade, do PMDB. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentando o subtenente Vicente, estendo cumprimento aos demais visitantes. Senhor presidente, eu passando em Biguaçu, 4h30 da tarde, uma caçamba da prefeitura, que Biguaçu faz tudo, dentro de um terreno do secretário Marcondes Cristi, recolhendo entulho, telha. Então eu só quero deixar registrado se isso aí pode. Porque terreno particular, eu nunca vi dizer que prefeitura pode fazer alguma coisa em terreno particular. Nunca vi dizer. Pelo menos nos 8 anos passados que eu era vereador dessa casa aqui, desde o livro, se nós botássemos uma caçamba nossa no terreno, era a cassação do prefeito, se quer que fosse. Agora, 4h30 da tarde, uma caçamba dentro do terreno do Marcondes Cristo, recolhendo telhado aí. Telha, resto de não sei de que lá. Senhor presidente, também eu quero agradecer o nosso prefeito Castelo, que quando eu venho aqui para criticar, eu também sou obrigado a agradecer. Que ele fez um ótimo trabalho na rua João Luiz Duarte. Essa rua João Luiz Duarte, nós brigamos 8 anos nessa casa, eu e o vereador Ademir Correia. E foi brigado, foi requerimento em cima de requerimento, e o Castelo fez um bom trabalho. Agora botou aquela faixa, iluminou a geral, ficou coisa de... Só estava faltando agora é o meio-fio. Também quero agradecer também pela rua Herondina da Silva, que foi feito um bom trabalho também. Falta um pedaço ainda, mas já foi concluído mais de 70% da obra. E foi muito bem feito o trabalho também, um calçamento que fizeram lá. E também quero agradecer ao nosso secretário de obras, o Zé, que não mede esforço para nos dar atenção. Ele está dando atenção especial a ele, que espero que ele continue esses 2 anos que faltam com esse governo, nesse mesmo pique que ele está indo aí. Porque ele está dando uma força total, Zé. Ele não olha, ainda bem que botaram um secretário que não é partidário. Porque eu vou falar com sinceridade, senhor presidente. No nosso tempo, que era do governo do Tuta, o Zé está atendendo muito mais que vários secretários que passaram na Secretaria de Obra no nosso tempo do Tuta. Quando eu tenho que dizer, eu digo que eu ando com meus pés no chão. O Zé está fazendo um bom trabalho, espero que ele continue. O que ele não está fazendo não é para nós, cara. Ele está fazendo para a comunidade do Biguaçu faz. Senhor presidente, também entrei com um documento, cara. Pô, será que é sexo? Uma vez até falei aqui na tribuna que nós ia fazer uma rifa para nós conseguir uma tenda ali para o cemitério. Pô. Veio uma resposta que estava indo e fazer uma citação. Será que sai tão caro uma tenda para botar? Morreu agora domingo, um amigo meu, São Cavalcante. Um sol daquele, o pessoal todo reclamando, padre para recomendar a ação do corpo, suando lá. Pô, não sai. Eu acho que não é tão difícil. Já pedi no ano passado, o Itani pediu no nosso tempo do Tuta, já foi pedido no tempo do Tuta também. Eu acho que está sendo difícil, eu não sei se sai tão caro. Até gostaria, se não fosse tão caro, nós fizesse aí um bingo, um celeiro, uma arrecadação, para nós conseguirmos ser. Porque eu acho que está saindo caro. Porque então tanto auxílio financeiro e de onde monta aí, à vontade, não tem quantidade de valor que sai financeiro aí. E uma coisa que é para o nosso município, está difícil, tá? Também, senhor presidente, eu
Eu gostaria que o senhor mandasse um telegrama para a nossa secretária de Educação, a Maria de Fábio, que hoje ela está de aniversário. Parabenizando a Maria, porque a Maria, ela também dá um pouco de atenção a gente também. Muito obrigado. Nós agradecemos ao vereador Manuel José de Andrade e convidamos o vereador Lédio Guerra, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Quero cumprimentar os internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, também meu boa noite. Cumprimentar o nosso vereador Wilson pela volta para casa. Graças a Deus que o senhor voltou, né? Foi bem de viagem, fez uma boa viagem, descansou e voltou com todo o vapor para continuar trabalhando. Quero cumprimentar também o nosso vereador Marquinhos, que fez um ótimo trabalho nessa casa, no pouco de tempo que ele teve aqui. Fez um ótimo trabalho. E então está de parabéns, vereador Marquinhos. Vereador Nino, João Zimmermann, também que passou aqui esse mês conosco. Fez um bom trabalho. É bom ter sempre que puder o senhor aqui, como o Marquinhos, como os demais. E conforme o senhor falou nas suas palavras aqui, que está disposto a trabalhar, mesmo não estando aqui, junto aqui, assumindo essa tribuna, mas está disposto a prestar seus serviços. Eu quero dizer para o senhor que isso é muito bom, é importante, e esse vereador aqui está também disposto, que bom que tanto o senhor como o Marquinho, né, fizesse seus requerimentos, e apresentasse para esses vereadores, qualquer um desses vereadores, com certeza eles vão apresentar em nome de vocês. Que vocês realmente, né, fizeram um bom trabalho, então continua fazendo esse trabalho e nós temos aqui para trabalhar junto. Não para dividir, né, mas para sim trabalhar todos unidos pela mesma causa, pela nossa comunidade. Vocês estão de parabéns e eu desejo sucesso para todos vocês, né? Senhor presidente, esse final de semana tivemos um evento importante ali no Miramar, na qual o senhor esteve presente, vereador André, vereador Brás, vereador Bilico, vereador Marquinhos, né? Estivemos presentes ali, onde foi passado a diretoria da Catimar, que estava na presidência de Luiz Lunardelli, então passou para o senhor Ferrari. Tivemos ali um evento muito importante, muito bom, foi bom estar ali prestigiando esse pessoal que está trabalhando na área náutica. Isso é importante para o nosso município. Então, quero enviar aqui meus parabéns para eles, que continuem trabalhando de uma forma toda especial. Também tivemos nesse final de semana, né, no sábado, a Caminhada da Paz. E até eu quero, né, pastor Nassete talvez vai ouvir isso, mas eu quero desejar a ele toda a felicidade, toda a saúde, que Deus já livrou ele né, com certeza, e que Deus vai abençoar ele, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Ele colocou, né, no seu projeto, no seu coração, de fazer essa caminhada da paz juntamente com a Igreja Católica e as demais igrejas, e eu acredito que ele ficou muito preocupado com isso, né, porque não é fácil organizar. Ele comprou 400 camisetas, distribuiu, né, e estava muito assim apreensivo, né? E aonde veio ficar doente, se hospitalizou e não pôde fazer a caminhada juntamente conosco. Mas nós estivemos ali, o prefeito de exercício também, o prefeito Castelo, o vereador Marquinhos, né? E acho que tinha mais alguém que eu não vi, mas estivemos caminhando. Saímos dali da igreja, ali estava superlotada a igreja do Evangelho Quadrangular. Fomos até
a Praia João Rosa e depois pegamos a Rua 7 de Setembro e viemos encerrar ali na praça, aonde foi ali, erguido ali, aquele marco que fala em 4 idiomas, né, a respeito da caminhada da paz. Foi muito bom, foi muito lindo, foi muito interessante, gostei mesmo, né? Tinha uma média de 1.000 pessoas por aí mais ou menos, eu acredito, talvez mais, mas a caminhada foi bastante importante. Oxalá que nós tivéssemos mais, né, pessoas para caminhar juntamente conosco. Mas esse foi o primeiro passo de tantos passos que serão dados, né? Eu até queria pedir, senhor presidente, que o senhor enviasse, né, um ofício de agradecimento, né, principalmente ao vereador Nassete, ao padre José Luiz, à irmã Eunice, né, e o coronel Pérez também, que acompanhou ali com os escoteiros, né, que o senhor enviasse, essa casa pudesse enviar para essas pessoas que trabalharam bastante na organização e saiu tudo muito perfeito. Então, estão de parabéns, quero deixar aqui meus parabéns para eles, né. E já quero também, já deixar um aviso, um convite, que no dia 12 de dezembro é o Dia Nacional da Bíblia. É o Dia Nacional da Bíblia. E nós já estamos se organizando, né, as igrejas evangélicas, também convidando a Igreja Católica, que é uma parceira, e vamos fazer também um desfile do ponto final de Biguaçu, onde era o antigo ponto final de Biguaçu, no posto lá, vamos se concentrar lá, e a banda com a média de 120 componentes, que é da Assembleia de Deus, né, vai estar na nossa frente, puxando a turma toda, e vamos se concentrar na praça, com o número maior possível de pessoas. Eu acredito que vai dar muita gente, vai ser bastante importante, e cada um que tenha uma Bíblia em casa, que traga a sua Bíblia. Tira lá de dentro da gaveta, se estiver na gaveta, se estiver em cima da estante, né? Venha para a rua e traga a sua Bíblia, porque é o Dia Nacional da Bíblia. Então, estão todos convidados, convocados, para estar juntamente conosco. Senhor presidente, o senhor me permite mais um minutinho só? Também esse final de semana, na quinta-feira, eu estive com o prefeito Castelo e também o secretário de obras e o topógrafo Adilson e o engenheiro da Sul Catarinense fazendo as últimas vistorias na rua 13 de maio, aonde vai ser pavimentada ela novamente. Então, mês de janeiro, o máximo fevereiro vai estar concluída aquela obra. Estivemos olhando ali, a água desce do morro e ela pega o asfalto e os carros passam e aí detona toda a rua. Fizemos uma vistoria muito importante nos bueiros, enfim, tudo que vai acontecer naquela rua ali para então colocar na licitação para sair uma obra perfeita, sair uma obra de qualidade, uma obra muito boa. Inclusive vai estar na licitação a rua que vai para o Pradense. Também está na licitação e queremos crer que logo sai o ganhador, né, da licitação, e no mês de janeiro então já começa e logo janeiro, fevereiro conclua a obra, porque não está fácil mais transitar naquela estrada ali, naquela rua que está com muita dificuldade. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite e que Deus possa nos abençoar. Agradecemos a sua participação, vereador Lédio, e convidamos o vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, meus queridos internautas, nossos amigos ouvintes da Rádio FM Biguaçu, nossos queridos amigos que fazem aqui presente, minha boa noite. Para quem eu queria te agradecer inicialmente por ocupar, não só me substituir como vereador nesse período de 30 dias, mas também, como você me falou, que é um caso inédito, assumir como vereador, assumir como primeiro secretário e presidente da Comissão em Redação e Justiça. Eu quero agradecer pelo trabalho que tu fizeste, todas as tuas dificuldades, que é o dia a dia nosso aqui dessa casa,
da tramitação de processo, do acompanhamento das pessoas que vêm aqui para nos atender. De coração, meu muito obrigado. E também, Nino, seria uma grande honra para mim, eu já disse o dia que me afastei, em ser vereador junto com Vossa Excelência, porque o nosso presidente disse que você é uma pessoa que é meio raivinha, mas eu sei, para justificar e justificar, que é meio brabo, perdão, né? Mas só em dizer que você pode ser um pouquinho de raiva, mas tem se dedicado ao nosso município de Biguaçu e um homem que trabalha muito para a nossa comunidade. A nossa comunidade perde muito. Hoje, a tua saída, porque você é um grande guerreiro da nossa comunidade também. Muito obrigado também pela sua disposição e também auxiliando também como membro da minha comissão. Quero te agradecer publicamente das reuniões que fizeste com o Marcos, o parecer que você deram. Muito obrigado. Senhor presidente, eu inicialmente queria que Vossa Excelência providenciasse, junto com a anuência dos nossos edis dessa casa, e que nós fizéssemos uma homenagem ao Colégio Incentivo, que se tornou-se vice-campeão do Moleque Bom de Bola do estado de Santa Catarina, onde participaram 272 municípios, sendo que participaram entre homens, meninas, melhor dizendo, jovens e meninas, 42 a 43 mil pessoas que participaram. Biguaçu consagrou-se vice-campeão, lamentavelmente nos pênaltis, e merecia ter ganhado no tempo normal. Queria que Vossa Excelência tomasse as providências e com a concordância dessa casa, de que nós fizéssemos uma homenagem nessa casa legislativa a eles, porque isso é um caso histórico para o município de Biguaçu, aos técnicos, aos diretores daquela entidade, e também é um dos exemplos que nós devemos seguir, que com pouco auxílio, de pouca ajuda que eles assim tiveram, para quem chegasse, e que nós pegamos eles como exemplo, que nós devemos acompanhar eles mais de perto, o nosso esporte de Biguaçu, que realmente muitas e muitas vezes é esquecido, às vezes um patrocínio, até um ônibus, para eles treinar, se deslocarem, que nem da Licobe, muitas vezes precisa do Campo dos Fundos, até Governador Celso Ramos, ou daqui da praia do João Rosa, do Biguá, até Três Riachos, nós temos muita dificuldade, como eles tiveram, mas mesmo assim, fica registrado a minha gratidão para todos aqueles que participaram e coordenaram e ajudaram, que representaram o Biguaçu. Meus parabéns. Senhor presidente, quanto à minha viagem, eu tenho pouco a dizer, porque realmente foram tantas coisas maravilhosas, pessoas que a gente conheceu, raças, povos diferentes, que cada dia que a gente pudesse, ou pelo menos uma vez de cada 5 anos, uma vez por ano, pudesse viajar. Eu acho que todo aquele que tivesse a oportunidade deveria fazer, que a gente conhece muitas, muitas coisas maravilhosas dentro do nosso país e fora do nosso país. Mas o que mais, talvez, eu tenha me decepcionado na minha viagem, é que ficamos muitos e muitos anos livres da escravidão. E nós temos jovens brasileiros sendo escravos dos países da Europa. Isso porque porque eu estou dizendo. Eles trabalham, senhor presidente, os nossos jovens que aqui saiam, nível superior, a maioria, saem dos nossos lares, nossos filhos, para trabalhar de 16 a 18 horas por dia, para ser limpador de chão, para ser camareiro, para ser garçom, para ser... Não desmerecendo qualquer uma das profissões, não é desmerecendo qualquer uma do serviço deles lá dentro. Mas muitas vezes eu pergunto, nós empresários, nós comerciantes, nós prestadores de serviço no Brasil, eu não digo que não somos perseguidos, mas somos marginalizados muitas vezes, até um pouco exageradamente, pelas nossas fiscalizações dentro dos órgãos competentes do nosso país, através do Ministério do Trabalho. Aí muitas vezes eu me pergunto, onde é que estão as autoridades brasileiras que concordam com esse tipo de coisa?
Primeiro que eu queria levar conhecimento dos senhores é o seguinte. Primeiro que o salário já é diferenciado dos sul-americanos. Eles recebem em dólar e os europeus recebem em euro. Isso, um europeu ganha, vamos supor, 2.000 euros, um sul-americano ganha 2.000 dólares. Aí já começa a sacanagem. E o trabalho é de 16 ou 18 horas por dia. Contrato de 9 meses. Renováveis para mais 9 e depois eles se tornam funcionário efetivo, que ficam sendo realmente escravos dos europeus. Eu também queria, a vereadora Salete, fora desse período que eu fiquei, o Marquinhos já me passou a respeito da ida de vocês à Secretaria da Educação. Eu amanhã deveria conversar com Vossa Excelência para a gente ver o que nós vamos fazer para melhorar. Mas eu já também queria que Vossa Excelência colocasse na pauta também, que a gente deve debater e conversar amanhã, a respeito das escolas estaduais que tem no nosso município, tipo Sorocaba de Fora, que está sendo fechada agora a 31 de dezembro. E quer dizer que as pessoas que estão ali pertinho vão ter que ter todo... Senhor Presidente, mais um minuto, por favor. Talvez se locar até para o centro de Biguaçu, que isso aí traz um transtorno para as famílias, ou que vai para Sorocaba, lá Sorocaba de dentro, realmente vai ser um transtorno para aquela comunidade. Que nós tomamos providência para realmente ver o que a gente pode fazer para ajudar aquelas comunidades. Amanhã, 17 horas, se Vossa Excelência assim, tiver um horário para a gente conversar, e também a respeito de alguns projetos que a gente tem que conversar, dos pareceres que têm que ser concedidos. Eu também queria deixar registrado com tristeza o que aconteceu com o pastor Nessete, senhor presidente. Que a gente, que nem eles chamam da igreja deles, nossos irmãos, e eu tenho hoje ele como irmão, como meu pai, talvez até num termo meio diferenciado, mas estou conseguindo ter ele como um amigo. Então, é com muita tristeza que eu soube, na sexta-feira, quando eu cheguei, que realmente, aliás, no sábado, na sexta-feira, perdão, do que tinha acontecido com ele. Espero, a gente já fez as orações, a gente já rezou, esperamos que ele se recupere e o mais rápido possível venha para essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela sua participação, as boas-vindas da casa. Convidamos o vereador Manuel Ayrton Pereira, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, muito do honra sua visita. Senhor presidente, que me faz subir à tribuna hoje é com relação que eu fiz algumas indicações e até o momento não foram atendidas. Até o prefeito, ele esteve na sessão passada, na outra semana passada, aqui não me recordo, e comprometeu-se em enviar a esta casa os projetos que eu fiz as indicações. Eu não sei o que acontece, eu fiz um pedido para o Executivo Municipal, foi em março do ano passado, e até agora não fui atendido. Fiz outro pedido já em julho, e até agora não fui pedido. Eu não sei o que acontece, que todos os pedidos que eu faço ao Executivo Municipal, eles levam 6, 9 meses a ser atendidos. Eu não sei o porquê, essa cisma que algumas pessoas no Executivo Municipal têm comigo. Eu não vejo por que isso está acontecendo. No entanto, eu vejo entrar algumas indicações aqui numa semana e na semana seguinte são atendidas. Eu não sei o porquê dessa perseguição, que eu sinto essa perseguição desde o início desse mandato. Essa é a verdade. Eu pedia 3 lombadas na rua Alexandre Sérgio Godinho, levou 1 ano e meio a ser feito. Só foi feito porque um dia anterior de ser feita, morreu uma pessoa, não deram para fazer as lombadas. E no dia seguinte, até então não podia ser feita a lombada. Mas no dia seguinte pode ser feita, porque a lei proibia. E depois da pessoa morrer no local, por causa da velocidade dos carros, foram feitas as lombadas. Eu não vejo o porquê dessa perseguição, e não é de agora. Eu me sinto perseguido desde o início desse mandato. Já começou quando houve a distribuição de cargo. Eu não vejo porquê. Eu disse mesmo, cheguei para minha família e disse, eu estou por aqui. Não aguento mais, gente, porque o munícipe ele cobra ações da gente. E a gente pede ao executivo.
Então leva 9 meses. O Manuel, que é o presidente do CAEP da praia, toda semana me cobra. Eu fiz o pedido no final de fevereiro. E até então não fui atendido. Eu fiz o pedido para 3 bocas de lobo na minha rua. Até então não fui atendido. O que está acontecendo? Eu não vejo o porquê dessa perseguição. Isso é porque eu sou líder do governo e faço parte da base aliada. Essa é a verdade. O que está acontecendo? Existem pessoas que não querem o meu bem lá dentro. Falei agora com o prefeito, telefone sim. Falei e esculachei ele. Se comprometeu aqui na frente de todo mundo que ia mandar o projeto e até então não veio a esta casa. Estou cobrando as bocas de lobo, até então não foram feitas. Já vem pedindo essas bocas de lobo desde a época da administração passada. Aí entendi, não deu para fazer, só que agora já fazem 2 anos, é 3 bocas de lobo, gente. É 3 bocas de lobo. Não é o asfalto de uma rua, não é o asfalto de 2 ruas. Não é, são 3 bocas de lobo e não sei o porquê. Tanta morosidade. Está igual o namoro da Mariquinha que engravida enquanto é filho. Essa é a verdade. Eu não sei qual a perseguição que existe por certas pessoas da administração, com a minha pessoa. Ou não ajudei a eleger esse prefeito também? Ou não ajudei a botar essas pessoas que estão com a bunda sentada lá nas cadeiras? São 2 anos de administração praticamente. E tudo que eu peço demora 6 meses, 1 ano, e olhe lá quando atende. Então já não aguento mais. Muita gente me liga que faz um relatório e sai do partido. Não quero sair do partido, porque eu estou mais tempo nesse partido de muita gente que chegou até então. Que chegaram de helicóptero, chegaram de Boeing aqui, e estão mandando dentro do partido, estão mandando dentro da administração. Essa é a verdade. Então a gente tem hora que eu me sinto assim, como é que se diz, a gente se sente discriminado, se sente assim, vamos supor, até muitas vezes assim, dá nojo de certas pessoas, nojo mesmo, de certas pessoas que estão sentados ali, que não têm capacidade de assumir aquelas cadeiras que estão lá. Recebi agora um convite ali da FAMAB. Se tivesse vergonha naquela cara, ele não mandava um convite para mim. Não mandava. Porque é um 0 à esquerda dessa FAMAB no município do Iguaçu. Essa é a realidade. Estamos aí com a dragagem do rio, que foi tão criticada no passado, que nós aprovamos quando era para o chefe Fermin. Até agora não foi tomada providência. E se for enumerar aqui N coisas que eles não estão fazendo, não tem competência para estar lá não, Essa é a verdade. Senhor presidente, desculpa, quero aqui mandar o meu abraço ao pastor Nascente, que Deus dê uma recuperação breve para ele, que o pastor Nascente faz falta nesta casa, porque é uma pessoa culta e amiga. Também quero desejar boas-vindas ao vereador Wilson, que seja bem-vindo, o senhor fez falta na casa, e dar meus parabéns ao Marquinhos e ao Nino, que quando estiver nessa casa fizeram um bom papel, apesar de eu já conhecer o Nino, que ele é meio encrenqueiro mesmo, presidente, entendeu? Então fez um bom papel. Eu sei que Vossa Excelência sempre foi um bom vereador e será um bom vereador. Marquinhos também. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Convidamos a vereadora Salete Orlandina Cardoso, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, gostaria de cumprimentar meu amigo Rodrigo, meu amigo Chiquinho, em nome deles, cumprimentar os demais presentes. Gostaria de, primeiramente, desejar boas-vindas ao vereador Wilson, sem sombra de dúvida, faz falta nessa casa, e parabenizar o desempenho do vereador Nino. Obviamente a gente já conhecia seu jeito de lutar, de legislar, que sem sombra de dúvida sempre foi um motivo, sempre foi bastante respeitado por mim aqui nessa casa, né, e dizer para você que será um orgulho muito grande um dia poder contar novamente com você ao lado da gente aqui, né, da mesma forma o vereador Marquinho, né, que de uma forma bastante singela veio e realmente desempenhou o seu brilhante papel aqui nessa casa. E obviamente a gente deseja também que o nobre colega retorne e, se Deus quiser, que a gente esteja por aqui ainda. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de, infelizmente, né, a gente não
a gente não pode realmente adivinhar ou escolher quem verdadeiramente está direcionado a governar pelo povo. Que pena que às vezes só ficam nos discursos de 7 minutos nessa casa. Que pena que às vezes as atitudes mudam no decorrer de alguns minutos ou horas. É realmente lastimável saber que a gente conta com pessoas que sequer têm a competência de estar sentado em uma cadeira, exercendo uma função, e que infelizmente comandam muitos outros, sem sequer ter capacidade e comprometimento. Que pena! Isso independe de governo, porque infelizmente a gente já viu isso no outro governo, e obviamente estão vendo nesse. Mas nós, se nós tivéssemos legisladores de pulso firme e de verdadeira opinião formada, nós acabaríamos com isso, senhores. Se a gente não tivesse simplesmente pessoas de discurso, nós conseguiríamos sim. Porque a gente já provou por A mais B que existem muitas pessoas que não mereciam exercer funções públicas bem remuneradas. Mas que, infelizmente, eles mantêm, porque às vezes o sabor, os acertos políticos convêm muito mais. Eu fico muito satisfeita de poder falar aqui nessa tribuna que também ajudei a eleger um governo que hoje está lá. E também gostaria de registrar que quero até os meus últimos dias nessa casa cobrar as ações deles. Principalmente aquelas, Chiquinho, que nós fomos na casa das pessoas, aquelas que nós prometemos macrodrenagem, grandes empresas, grandes investimentos, porque foram promessas que nós, se Deus quiser, nós vamos cobrar até os últimos dias. Porque não somos, infelizmente, não somos nós que temos a caneta, não somos nós vereadores, mas nós temos o direito de cobrar, independente do lado que estejamos. Independente o que vai custar para nós. Mesmo que nossos amigos fiquem desempregados. Mas o nosso povo jamais deverá ser abandonado. Feliz daquele que tem a obrigação com a população. Feliz daquele que pode chegar aqui e dizer que cobra sim ações para a população. Muito embora não seja dona da verdade, mas o tempo está dizendo que algumas atitudes que eu tomei quanto a este governo, eu estava correta. Gostaria de registrar, senhores, que hoje a vigilância sanitária esteve no Repan e que lá detectou problemas que a gente já há mais de um ano levava ao conhecimento da administração pública. Gostaria também de dizer que lá mesmo conversei com o pessoal da vigilância sanitária e que o nosso PA sequer tem um alvará sanitário para funcionar. Tiraram um pronto atendimento de um local onde tinha infraestrutura, tinha estacionamento, tinha comércio, tinha local onde servir uma refeição, por mais humilde que seja a nossa população. O pai ia lá com o filho, com a mãe, enquanto um segurava o outro ia lá, fazia um lanchinho. Era humilde, mas tinham lá as lanchonetes bem cuidadas, bem tratadas. Nós temos hoje um pronto atendimento, sequer com estacionamento, uma rua horrível, esburacada, não tem uma lanchonete. E sequer, senhores e senhoras, povo biguaçuense, sequer tem um alvará sanitário. Ou seja, lá chegam pessoas com doenças, às vezes infecciosas, e costumam ser atendidas no ambiente que sequer tem uma janela. Até quando? Até quando eu vou ser taxada de faladeira? Até quando, senhores? Eu realmente peço um SOS. Um SOS a todos os novos vereadores que queiram ir lá. Pedir ao nosso novo secretário que tome uma atitude. Porque eu sequer sei como é que conseguiram um alvará para transferir o PA para aquele local. Porque segundo os chefes da vigilância sanitária, os profissionais da vigilância sanitária, é insalubre sim. Quem sou eu, né? Quem sou eu para... A gente detecta e leva ao conhecimento da parte técnica.
Então, até que ponto nós vamos deixar as coisas rolando? Que bom, tomara que todos os vereadores, todas as autoridades tenham conhecimento. Tenham conhecimento do que está acontecendo, aproveitando já o bombeiro. Gostaria também de levar ao conhecimento que o próprio Repan tem situações que o próprio Corpo de Bombeiro não deu alvará e que lá continua funcionando. Gostaria também de registrar que há algum tempo atrás a gente já levou ao conhecimento do Corpo de Bombeiro. Então, na realidade, é para isso que a gente tem. Nós não temos Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária somente para castigar para vigiar e fiscalizar a população privada. Nós também temos que dar o exemplo enquanto público, E por fim, gostaria até de pedir mais um minutinho, senhor presidente. E por fim, eu gostaria de lastimar e pedir à casa para encaminhar um telegrama para a família do Dr. Ricardo, Infelizmente, a gente teve aí uma semana meio ruim, com problema de saúde do pastor Nassete, que graças a Deus já está se restabelecendo, com o acidente do vereador Lédio e com, infelizmente, a morte do Dr. Ricardo, um médico funcionário do nosso município, e que gostaria que, em nome da nossa casa, aí, mandasse um telegrama à família do Dr. Ricardo. Gostaria também de aproveitar já as falações do vereador Wilson, dizer que na semana passada eu tive o privilégio de ver o moleque bom de bola do Colégio Incentivo ser o campeão regional, que muito orgulho na nossa cidade. E ontem chorei junto com a gurizada, que realmente perderam nos pênaltis, mas que ficou lá. O respeito absoluto da equipe adversária, de todos os organizadores da competição. Biguaçu, Colégio Incentivo, professor Ricardo, Anete, o Chico, todos os pais, todas as crianças de Biguaçu realmente estão orgulhando o nosso município. Eu gostaria também de registrar, que parabenizar e dizer que a gente já pediu um telegrama da outra vez ao colégio, pediríamos um outro novamente, porque é um vice-campeão, e obviamente continuamos com a sua ideia de homenagear o Colégio Incentivo nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, minha vereadora. Senhores vereadores, 2 anos de convivência nos dão a oportunidade de conhecer melhor as pessoas. Essa é uma das características de uma convivência mais constante. Aquelas pessoas que a gente via só de longe e passou a conviver, e eu estou falando isso exatamente me lembrando do pastor Nassete Tomás de Souza, nosso companheiro, vereador desta casa, que com seu comportamento sempre nos deixou admiração pela pessoa, pelo seu equilíbrio, pelo seu bom senso. Mas eu queria aproveitar, senhores, para falar um pouquinho, rapidamente, da saúde. É um caos total. Quando soube da notícia do pastor Nassete, ligamos para a sua família para saber onde ele se encontrava. Ele estava no hospital regional, que eu vinha saber depois, até por intermédio do vereador, uma das pessoas, que chega a ser quase uma referência em tratamento de coronárias. Mas de que nada adianta pela sua incapacidade de atender as pessoas que lá chegam. O pastor Nassete foi quase instado a deixar o hospital, e nesse ínterim nós chegamos a conversar com o deputado federal Paulinho Bornaus e sua secretária, vários amigos, para tentar interceder. Embora saibamos que este fato não é uma coisa muito normal, ou pelo menos muito correta. Porque se você tem condições de influenciar alguém para atender uma pessoa, porque tenha algum poder, o pobre coitado, naturalmente, que não tem esta mesma possibilidade, vai ficar à míngua naquelas tristezas de corredores. Mas para os senhores terem uma ideia, aí tentamos a SOS Cardio, de todas as formas, com todas as influências possíveis. Impossível. Resultado: pastor Nassete foi parar no Hospital de Caridade.
Ligamos para uns amigos para pedir quarto, tal. Me parece que no primeiro dia ele ficou, pelo menos foi essa a informação que eu recebi de sua filha, num sofá. E hoje nós sabemos que ele está instalado num quarto, fez o cateterismo às 4h30 da tarde, já está bem e possivelmente até amanhã já esteja, se não houver nenhuma consequência, ele já deve estar em casa. Mas é triste se eu imagino que você tenha uma Unimed, você tenha algum dinheiro para gastar na saúde, nós imaginamos aquele que não o tem. Façam os senhores a ideia que quiserem fazer, mas com segurança é muito pior do que isso que eu estou falando. Porque só quem está doente, eu fiquei 1 ano internado no Hospital de São Paulo, eu frequentei o Hospital de Servidores, em São Paulo 3 ou 4 hospitais, e já daquela época a situação era a mesma de hoje. Não progrediu nada, nada. O ser humano, agora estou mais convencido do que nunca, ele é muito, mas muito menos importante do que um golfinho. Intervalo regimental. Só queria, aguardando aí o seu tempo, eu só queria também dizer que concordo plenamente nas suas palavras e citar só um exemplo. Teve um menino que joga nos fundos do futebol clube, pega como exemplo. Ele quebrou o tornozelo na partida de futebol. Nós também tentamos uma semana inteira. Ele ficou com o pé quebrado, botaram uma tala. Ortopedia é uma brincadeira. E ele era obrigado a fazer cirurgia por causa do anestesista. A gente se propôs pagar um anestesista para levar o hospital, não autorizava. Muitas vezes nós, como vereadores, nós como as pessoas talvez que podemos ter influência, a gente sofre a mesma coisa porque muitas pessoas que é má vontade, que a gente não tem interesse de ajudar. Que muitas vezes a gente se propõe ir lá, pegar para o médico, ele ficou 1 semana no corredor, ele veio para casa, foi o casamento da irmã com o pé com uma tala quebrada, depois foi fazer cirurgia em Tijucas. Porque no hospital regional não fizeram a cirurgia porque não tinha anestesista. Aí conseguiram, por intermédio do SUS, o anestesista, o hospital regional teve a hombridade como cidadão ser do hospital regional e operou em Tijucas. Então, assim, muitas vezes a gente é taxado, a gente como legislador, e muitas vezes que às vezes é uma vontade que não tem interesse, mas a gente sofre realmente na pele. Nós, como os vereadores, sofremos muito com isso. Porque muitas vezes pensa que a gente tem má vontade, mas a gente que está realmente para ver a dificuldade. Se não tem no hospital regional que é amparado pelo governo federal e estadual, que é de alta complexidade, imagina nós com posto de atendimento em Biguaçu. Nós na verdade, se nós formos referenciar todos esses acontecimentos, meu Deus do céu, dá uma Barça. Vereador André Clementino. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência pedisse autorização do plenário para a gente dar continuidade à sessão, para não ter um intervalo regimental e que seguisse a pauta da noite. Pois não, submeto a apreciação do plenário para que possamos dar continuidade à sessão. Os que concordarem permaneçam como estão. Dessa forma, passaremos a examinar os projetos da ordem do dia, que é número de 1 projeto. Eu até gostaria de fazer uma solicitação especial aos senhores vereadores, que nós temos nas comissões um número razoavelmente grande de projetos, e eu entendo que todos devam ser estudados até o fundo. Para se colocar um favorável, temos que sim estudá-los. Mas eu pediria que os senhores dessem uma atenção para que nós pudéssemos esvaziar um pouco a pauta. Assim sendo, nós vamos analisar do Poder Executivo o projeto de lei número 74/2010, que autoriza o Poder Executivo de Biguaçu a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar para a execução dos serviços de bombeiros. Os pareceres técnicos da Comissão de Finanças e Orçamento
amplamente favorável por intermédio de seus membros, José Braz da Silveira, presidente, Manuel Ayrton Pereira, secretário, Nassete Tomás de Souza, membro. Parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação, também amplamente favorável, com o parecer favorável de Marco Aurélio Reis, Salete Holandina Cardoso e João Domingos Zimmermann, membro. Esse projeto, conforme visto, ele possibilita o Estado firmar convênio com o município para a cobrança das taxas previstas na Lei Estadual 7.541/88 e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação, em primeira votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Passaremos, então, não havendo mais matérias a serem analisadas, mais projetos a serem analisados, passaremos a explicações pessoais. Explicações pessoais. Nós não temos vereadores que queiram fazer uso deste espaço. Desta forma, passaremos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão. Antes, porém, nós gostaríamos, e eu tenho certeza que estou falando por todos os vereadores, estamos todos desejando ao pastor Nassete Tomás Souza, que eu tenho absoluta certeza que todos têm por ele uma grande admiração, e desejar também à mãe do nosso vereador André Clementino da Silva todas as felicidades do mundo. Matérias a serem deliberadas na próxima sessão do dia 23 de 11 de 2010. Projetos de lei 74/2010 em segunda votação. Projetos de lei complementar 06/2010 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei número 56, 61, 63, 69, 77, 71. Do Executivo em primeira votação. Projetos de lei número 70 e 71/2010 do Legislativo em primeira votação. Queremos deixar aqui a nossa solicitação também à nossa secretária Márcia Pfleger para que atenda o contido na ata do dia de hoje, da sessão de hoje, enviando os telegramas e as moções solicitadas pela vereadora Salete Holandina Cardoso, Wilson Norberto Alves, André Clementino e Lédio Gerhardt, para que tomem conhecimento e providenciem o envio das devidas correspondências. Muito obrigado a todos e uma boa noite.